Imagina você estar procurando um emprego com todas as suas forças e você descobre que aquela vaga incrível nunca existiu. Você passou semanas mandando currículo, foi chamado para uma entrevista, parece que tá tudo indo muito bem, eles disseram até que vão te chamar em breve. Mas daí ninguém mais te responde. O pior ainda, eles te pedem um pagamento, uma taxazinha que você precisa pagar para entrar naquele trabalho, ou até mesmo um curso que você precisa fazer. Você acaba pagando porque, afinal de contas, você está desesperado, já passou meses aí procurando emprego e precisa desse dinheiro, e então a empresa desaparece. O seu número é bloqueado e parece que o escritório nunca existiu de verdade. Aquela vaga era um golpe. Para milhares de chineses, essa situação está se tornando cada vez mais comum. Em um mercado de trabalho cada dia mais competitivo, golpistas descobriram que o desemprego pode ser transformado num negócio extremamente lucrativo. Para entender o porquê que esses golpes funcionam tão bem na China hoje em dia, você precisa entender a situação atual que os jovens chineses estão passando para conseguir um emprego minimamente bom. Em agosto de 2025, a taxa de desemprego entre jovens chineses de 16 a 24 anos, tirando aí estudantes, atingiu mais de 18%. Esse daqui é o nível mais alto desde que esse número começou a ser medido. E isso tudo aconteceu no mesmo momento em que você tem mais de 12 milhões de novas pessoas formadas em universidades que estão entrando no mercado de trabalho. Essa taxa continuou ali oscilando, saindo de 16 para 18 e 16 e continua estagnada. Isso não é porque eles estão conseguindo mais empregos, é porque entram e saem pessoas do mercado de trabalho. Mas por trás desses números existe uma geração inteira que está competindo por vagas que simplesmente não existem em número suficiente. Em abril de 2025, uma empresa estatal de energia nuclear publicou algumas vagas de emprego e recebeu mais de 1.100.000 currículos para cerca de mais ou menos 8.000 vagas. Era uma chance assim mínima de você conseguir emprego. Nesse caso, era melhor você passar em Harvard do que conseguir entrar nessa empresa. Diante desse cenário, onde tem pessoas demais procurando emprego e poucas vagas disponíveis, muitos jovens estão dispostos a aceitar praticamente qualquer coisa. Alguns desistem completamente da busca por um emprego qualificado e aceitam trabalhos mais braçais ou trabalhos de fábrica. Outros recorrem a concursos públicos extremamente concorridos em busca da tal estabilidade, aquela ideia de que o emprego estatal nunca acaba. E é exatamente nesse cenário de ansiedade, de pressão das famílias, até de desespero de algumas pessoas, que os golpistas encontram seu mercado mais fértil. Quanto maior o desespero de uma pessoa, mais vulnerável ela fica a uma promessa que parece ser boa demais para ser verdade. E aqui a criatividade dessas pessoas é bem grande, infelizmente. Golpe da taxa de contratação. O esquema mais clássico e mais documentado é também o mais fácil de entender, e ele funciona assim. Empresas ou pessoas se passando por agências de recrutamento legítimas anunciam vagas de emprego muito atrativas, geralmente até com salários acima da média do mercado. Quando o candidato demonstra interesse, surge então a cobrança. Você precisa pagar uma taxa administrativa. Parece uma coisa bem inocente, mas muitas pessoas caem. O valor varia de acordo com a vaga. Uma posição numa grande empresa pode custar até 10.000 yuans do candidato, enquanto uma vaga numa estatal pode chegar até 200.000 yuans. Depois do pagamento, algumas ainda conseguem cobrar mais e mais da pessoa, ou então simplesmente desaparecem completamente da vida da pessoa. E aqui tem um detalhe importante que vale para qualquer pessoa que está procurando um emprego, seja na China ou em qualquer outro lugar do mundo. Empregadores legítimos não cobram dos candidatos para contratá-los. Qualquer pedido de pagamento antecipado, seja o que for, é um sinal de alerta e você precisa ficar atento. Estágios e empregos fantasmas. Existe uma categoria de fraude que é mais sutil, e não necessariamente cobra dinheiro de imediato. Você não tem que pagar logo de cara, mas ele te rouba uma coisa mais valiosa: o tempo e a esperança das pessoas. Essas aqui são as vagas fantasma. Anúncios de emprego que nunca tiveram a intenção real de contratar. Processos seletivos que demoram demais, múltiplas etapas de entrevista e muitas vezes só existem para coletar currículos, dados pessoais e informações de contato. Material é valioso que depois é usado para outros tipos de golpes. Golpes que outras pessoas vão dar. Ou simplesmente serve para a empresa parecer maior e mais ativa do que realmente é. Esse fenômeno não é exclusivo da China. Alguns estudos internacionais já apontaram que entre 20% a 30% das vagas publicadas na internet em diferentes países
nunca chegam a ser realmente preenchidas. Só que na China, a combinação de uma alta oferta de mão de obra qualificada e plataformas de recrutamento que tem muitas pessoas colocando currículo, isso daqui aumenta o problema de uma forma bem maior. Candidatos passam por rodadas de entrevistas que nunca chegam a lugar nenhum. Dedicam horas preparando testes, portfólios, apresentações para uma posição que no fim das contas nunca foi real. Então é uma coisa muito triste. O calvário dos trabalhadores de fábrica. Ainda assim, mesmo com essas outras que a gente falou sendo bem ruins, talvez nenhuma categoria de fraude trabalhista na China seja tão documentada, tão recorrente e tão complicada quanto a que envolve o recrutamento de trabalhadores migrantes para fábricas. Todo verão, milhares de jovens, muitos deles ainda na universidade, buscando ali uma renda extra durante suas férias, são atraídos por anúncios que prometem salários bem altos, alojamento gratuito e jornadas razoáveis em lugares como Jiangsu, na costa leste do país. Em julho de 2025, uma estudante identificada como Wang relatou ter visto outros alunos pagarem taxas a recrutadores que chegavam em carros de luxo antes de embarcar num veículo que prometia levar eles para uma fábrica específica em outra cidade. Mas parece que o carro nunca parou perto da fábrica mapeada. Em vez disso, ele percorreu mais de 260 quilômetros até outra unidade da mesma empresa, já em outra província. E quando chegaram lá, tinham outras estudantes que ela nunca tinha visto, e todos foram colocados num hotel de beira de estrada bem precário, 4 pessoas dividindo camas estreitas, pagando do seu próprio bolso à noite. E antes mesmo deles se acomodarem, já foram cobrados mais 260 yuans, como uma espécie de depósito de exame médico. É uma coisa assim, absurda e parece até coisa de filme, mas tem relatos e tem vídeos disso. Um outro relato documentado por jornalistas chineses mostra um nível ainda mais sofisticado de golpe. Um trabalhador jovem que buscava apenas um emprego de verão, com uma promessa de moradia gratuita e 5.000 yuans mensais, descobriu que precisava se passar por um trabalhador social, não um estudante, para conseguir a vaga. Os recrutadores então fabricaram extratos bancários, registros fiscais e até históricos de trabalhos falsos em fábricas distantes, instalando 4 aplicativos falsos no celular dele para sustentar a farsa diante de qualquer verificação. E por trás desses casos individuais existe ainda uma coisa muito maior: o sistema do Hukou, que é o registro que separa trabalhadores rurais e migrantes no acesso a alguns serviços urbanos, e isso abre uma certa vulnerabilidade para que recrutadores mal intencionados consigam explorar isso daqui com muita habilidade. E infelizmente acontece muitas vezes. O golpe do treinamento obrigatório. Existe uma variação ainda mais sofisticada desse esquema, e que em 2025 ganhou uma atenção especial da mídia chinesa por conta do tamanho do problema. O golpe funciona assim: uma empresa anuncia vagas atraentes, geralmente na área de tecnologia, edição de vídeo ou outras áreas que envolvam internet. O candidato avança do processo seletivo e ele até é aprovado para o trabalho, mas existe uma condição: antes de começar a trabalhar, ele precisa concluir um curso de capacitação. E esse curso não é gratuito. Uma investigação revelou que por trás dessas empresas de recrutamento, que parecem meio separadas entre si, existiu uma intermediária chamada Yun Shangquan, responsável por fornecer os cursos de edição de vídeo que essas mesmas empresas revendiam para os candidatos a emprego. De cada 5.000 yuans pagos pelo candidato do curso, a Yun Shangquan recebia mais ou menos 10%. O detalhe mais complicado desse esquema é que ele é matematicamente desenhado para lucrar de qualquer jeito. Independentemente do candidato completar o treinamento ou perceber a fraude e pedir cancelamento, a empresa vai lucrar de qualquer forma. O emprego prometido frequentemente nunca chegava ali a se concretizar. O verdadeiro produto vendido nunca foi o emprego. Na verdade, eram os cursos. E isso se repete de várias outras formas. A situação da China é uma situação bem complicada porque eles têm pessoas demais qualificadas e empregos de menos para receber essas pessoas. Então não foram os golpistas de fato que criaram esse mercado problemático. Eles se aproveitam disso de forma absolutamente errada, obviamente, mas o terreno já estava preparado para isso. Eles aprenderam a lucrar com isso. Eles entenderam que um país onde milhões de jovens competem por um número limitado de vagas, a esperança se torna uma mercadoria muito valiosa e vulnerável também. Uma família que investiu anos e economias inteiras na educação de um filho está disposta a acreditar que um pagamento pequeno pode ser o último obstáculo entre o diploma do seu filho e o emprego dos sonhos. Então a pergunta que fica é:
Esses golpes trabalhistas são apenas crimes isolados ou será que eles são sintoma de uma coisa bem maior? Uma economia cheia de problemas, um certo descaso de algumas empresas em relação ao mercado de trabalho. Obviamente, os golpistas são grande parte desse problema. Mas comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Existem muitos outros tipos de fraude também que acontecem no país, mas seria muita coisa para ficar detalhando aqui. Então comenta aí embaixo o que você pensa. Muito obrigado por assistir até aqui. Já faz um tempo que eu queria trazer um vídeo aqui sobre isso, eu acho esse assunto bem curioso e bem triste também. Então vale a pena colocar alguma luz sobre ele. Muito obrigado e a gente se vê nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.